Aviso: a Casa Elefante contém conteúdo adulto, porque entrar na seção restrita é muito adulto. Olá! Boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 12º capítulo da Pedra Filosofal, O Espelho de Ojazed. Alerta de spoiler. Se você ainda não terminou de ler Harry Potter, pare agora. Os nossos episódios vão sempre levar em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não sabe o que o Sr. e a Sra. Weasley foram visitar Carinho na Romênia, não ouça. Eu sou a Carol Lima, que vou ficar em Hogwarts no Natal, e eu tô aqui com o Junior Code, que tá decorando o salão principal pra ceia. Tudo bom, Code? Oi, eu tô muito reflexivo, gente. Muito reflexivo. Você tava olhando pro espelho, amigo? Ai, que bicho ridículo. Eu adoro que toda vez que Cody fala alguma coisa nada a ver com a introdução dele, tá ligado? Exato. Toda vez. É porque eu tô muito reflexivo, gente. É sério, eu tô mal depois desse capítulo. E tô aqui também com Sidney Andrade, que devia estar na biblioteca procurando Nicolau Flamel. Amigo, por favor, né? Devia, mas eu estou preferindo olhar o professor Flitwick botando bolinhas azuis na árvore. Muito mais produtivo. Então vamos ao momento da nossa pequena competição aqui, onde 2 dos nossos participantes vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos e eu vou escolher o que eu achar melhor, porque é assim que as coisas funcionam. A vida é assim. Voto de Minerva. E a pessoa que ganha vai poder iniciar a nossa discussão escolhendo a frase que ela mais gosta no capítulo. Eu vou começar com Sidney. Tu quer par ou ímpar, Sidney? Hoje eu quero ímpar, porque eu estou me sentindo adorável. Então, Cody vai ficar com par, certo? Certo. Então, deu 3, o Sidney ganhou. Ei. Ele vai poder escolher Lacraste. se ele vai querer começar ou se Cody vai querer começar. E aí, Cid? Eu vou querer começar. Arrasou. Olha. Porque eu tô muito afrontosa Que hoje. Tô sim, iniciativa. porque esse capítulo é um dos meus favoritos deste livro. São poucos, inclusive, desse livro que eu tenho favorito. E este é um deles. Então, se prepara aí, Sidney, pra começar em 3, 2, 1. Então é Natal, e o que você fez? O bullying com Hagrid, com Rony outra vez. Aí, depois o Harry vai pra sessão restrita com a capa da invisibilidade que ele ganha de Natal. Achei um presente muito adequado. Ele descobre o espelho de Ojazed, fica viciado, muito vidrado no crack. E o Dumbledore chega pra acabar com a alegria dele, porque ele disse que é muito perigoso aquele artefato mágico, mas na verdade o Dumbledore só estava falando Acabou! desse mesmo. Gostei do vidrado. Foi quase, amigo. Chegou bem perto do final. Eu mas não terminei, merece, viado, Cody. deixa de me gongar. Amigo, Beloved. Beloved. Tá pronto, Cody? Estou pronto, vamos lá. Então vamos lá. Em 3, 2, 1, vai. Muito bem, o trio está encucadíssimo com a questão do Nicolau Flamel e não conseguem achar na biblioteca inteira menção ao Flamel, o que é muito estranho. E chega o Natal, todo mundo vai fazer suas coisas de Natal, Harry e Rony ficam em Hogwarts, Harry ganha vários presentes, ganha uma capa de visibilidade e acha o espelho de Ojazed. Depois que ele vai na biblioteca tentar achar sobre o Flamel, ele mais uma vez não encontra. E aí no final ele encontra com o Dumbledore e o Dumbledore explica o que é o espelho e o que é muito perigoso. É isso. Acabou. Menino, ainda acabou com com espaço de sobra. Ainda tô suspirando, eu tô muito reflexivo, é sério. Eu não sei, nem me importa se eu vou ganhar ou não esse negócio. Eu vou escolher o de Cody, tá? Ai, que Oso. bicha muito mal feita. Eu cantei Simone. Ai, que ódio. A primeira vez que eu me esforço pra ganhar um resumo, eu perco. Ele até cantou, gente. Será que foi por isso que você perdeu? Eu vou dar o meu prêmio, vou passar pro Cid, porque ele é muito chorão e não sabe perder. Que E aí? história. Agora faz, Miriam. Tua voz agora, fala. Agora tu te vira aí. Tá Eu bom, já tava tá bom. preparando aqui minha frase, que ódio. Você sabia que você pode ser um doador do Animagos, a casa do Estação 9¾ do Dose de Polissuco e da Casa Elefante através do PicPay? É fácil. É só entrar em picpay.me/animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado para trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade para vocês. picpay.me/animagos. Harry, Rony e Hermione procuram informações na biblioteca sobre o Nicolas Flamel.
a escola se esvazia no Natal, e o Rony ensina Harry o xadrez de bruxo. Harry ganha de Natal a capa de visibilidade do seu pai, e ele testa e encontra o espelho de Eorzea. Vê seus pais e também é aconselhado por Dumbledore. Muitas coisas novas nesse capítulo. E muitas coisas interessantes também. Uhum. Então Muitas a gente- coisas mesmo. Reflexões profundas, né? Reflexo. Ah! Que fama. Esse vai ser o trocadilho que vai mais acontecer hoje e eu Sim, estou preparado esse para episódio, isso. né? E aí, tá pronto, Junior Code, pra iniciar a discussão? Então, gente, pra mim a reflexão é a seguinte, da frase: deixe-me explicar. O homem mais feliz do mundo poderia usar o espelho de Eorzea como um espelho normal. Ou seja, ele olharia e se veria exatamente como é. Dumbledore, vírgula, Alvo, Percival, Wilfrico, e tudo mais. Lispector. Lispector. Vocês acham que alguém poderia se ver exatamente como realmente era um espelho de Eorzea? Ah, com certeza não, né? Porque o querer é inerente à condição humana, é você estar insatisfeito com o que você tem. É, a insatisfação, exatamente. Tem um episódio do Estação 934 que eu não vou lembrar qual, no qual a gente fala sobre o espelho de Eorzea. E lá tá o Pablo, que é psicólogo, né? E ele traz pra discussão um conceito da psicologia que é muito interessante, que é a incongruência. Que é a diferença entre aquilo que você deseja e aquilo que você tem, e aquilo que você possui. E a felicidade do sujeito reside justamente em quão menor é essa diferença entre o que você deseja e o que você possui. E é por isso que pessoas ricas são infelizes e pessoas pobres são felizes, por exemplo. Numa sociedade que valoriza o dinheiro, né? Numa sociedade capitalista. E eu acho bem interessante o conceito do espelho, quando o Pablo trouxe pra gente, porque ele falou, o Pablo de Assis falou que o espelho, ele nada mais é do que esse medidor, mais ou menos assim, né? Não foi com essas palavras, mas mais ou menos como esse medidor de incongruência, né? Que a diferença, quanto maior a diferença entre você, como você se vê, e o que você enxerga no espelho, maior sua infelicidade, né? Também, e maior o gap entre o seu real desejo e aquilo que acontece na sua vida de fato. O budismo tem um pouco disso também, que fala que o desejo, né, ou as paixões, são o que causam sofrimento. Uhum. Fala do budismo, viado. A gente vê isso bastante, né? Porque um exemplo bem tosco, assim, mas que eu vejo muito é quando eu tô jogando, por exemplo, um videogame, que eu acabo a quest principal do jogo, aí fica só as secundárias e eu não tenho mais ânimo de jogar, porque eu já conquistei aquilo que eu queria, entendeu? E a vida é meio assim, você, tipo, sempre tá querendo correr atrás de alguma coisa. A partir do momento que você não tem mais nada, você é uma pessoa que tem tudo, não tem que correr mais atrás de nada, você perde, sim, um pouco do ânimo. E eu gosto dessa frase do Dumbledore porque ela é justamente por isso mesmo que a Carol falou. Ela é meramente retórica. Só pra fazer o Harry entender. O Dumbledore tá usando o método socrático, entendeu? Com o Harry. Só que o Harry não consegue, né, Moisés? Não é um consegue enigma até, também, né? Que o Dumbledore adora falar como enigma. O nome dele deveria ser Dumbledore Esfinge. Dumbledore Riddle. Dumbledore Riddle. Muito bom. Ele, apesar dele, né, durante os outros livros, ele conquistar uma faminha de burro, mas ele vai bem no começo, ele diz que ele mostra o que as pessoas querem, não importa o que elas queiram. Só que o meu ponto é que é meramente retórica a frase dele, só pra fazer o Harry entender, porque justamente porque isso que ele tá falando. não existe tal pessoa, né? Essa pessoa que vai se enxergar como ela é mesma, porque aparentemente a história da humanidade na Terra nos mostra que o ser humano não consegue, né, Moisés, ser, né, satisfeito com aquilo que tem. E é por isso que eu acho muito interessante e, portanto, muito perigoso também, né, o espelho. Tanto é que o Dumbledore avisa o Harry aí dos perigos do espelho. Ele mesmo, né, como uma pessoa que fica bem claro que ele já gastou horas e horas na frente daquele espelho. Exatamente. Que ele conhece, Dumbledore, né, todos os perigos, todos os ele efeitos conhece de colaterais. vivência própria, gente. Pelo amor de Deus. Dumbledore tá falando o tempo inteiro dele mesmo aí, quando ele vai falar com o Harry. Ele tá falando desse mesmo. A gente não sabe, não tem como saber no primeiro livro. Eu acho que no 7º livro, talvez a gente tenha como elucubrar, né? E tipo assim, se a gente volta no primeiro depois do 7º. Mas agora que a gente viu Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, a gente tem certeza de que o Dumbledore tá falando de causa própria aí, né? Porque a incongruência entre o desejo e a realidade do Dumbledore
na minha opinião, inclusive, da saga inteira, ele é o personagem que tem essa maior incongruência. Porque ele não. A gente vê que ele não consegue ser feliz com a memória desse grande amor que ele viveu e que foi a grande tragédia da vida dele. E depois ele não consegue se conciliar com o fato de que ele foi responsável pela ruína da própria família. E ele vai viver os seus 100 anos. Já que foi lá perto dos 16 que tudo aconteceu, né? 16, 17. Os próximos 100 anos vivendo e remoendo esse remorso. E ele é a pessoa que mais sabe o efeito corrosivo que o espelho de Ogezed tem sobre a pessoa. E eu acho fabuloso quando a gente tá na cena lá dos crimes de Grindelwald, quando o Dumbledore, Jude Law com a sua raba magnífica, não é mesmo? Além da fabulosa raba do Jude Law, tem a cena dele fazendo o pacto de sangue com o Grindelwald, porque naquela altura, o que o Dumbledore fala é claro, né? O espelho mostra aquilo que o seu desejo mais desesperado. E naquele momento, naquela altura da vida do Dumbledore, que ele ainda era professor de Hogwarts e tal, não era tão sábio quanto ele é hoje, né? Como a gente tá vendo ele tutorando o Harry, ele ainda desejava voltar àquele tempo em que ele era adolescente inconsequente, que podia, né, fazer aquelas coisas magníficas e aquela mágica que ele fazia tão bem, com aquele colega que lhe entendia também, né? E o amor da vida dele, inclusive, né? Que a gente vinha descobrir depois. Aquelas coisinhas. As coisinhas, né? Que eles faziam lá no quarto da Batilda Bagshot. E depois, quão interessante não é pensar que o que ele tá vendo aqui hoje, na cena com o Harry, não é mais ele e o Grindelwald, afinal de contas ele já derrotou nessa altura, né, e aparentemente essa história já está resolvida na cabeça dele, pelo menos do ponto de vista prático. Então eu gosto de imaginar o que é que ele tá vendo agora, né, no espelho, que talvez seja a família, né, ele, a Ariana e o Aberforth, a mãe e o pai, né. E como é legal imaginar que o que você enxerga no espelho também muda ao longo da sua vida, assim como o seu patrono pode mudar ao longo da sua vida, né? Assim como o seu bicho-papão pode mudar ao longo da sua vida, né? Porque as pessoas mudam, os medos mudam, os desejos mudam. Até porque, assim, é uma condição do espelho, é o desejo mais desesperado, né? E o desejo mais desesperado do seu coração pode mudar. E deve mudar, né? E nem sempre ele é altruísta, né? Exatamente. A partir do que você tá vivendo mesmo. Nem altruísta e nem sempre ele é proveitoso pra você, né? Eu tava pensando aqui, onde é que a gente vai pra fazer terapia com o espelho de Ogezed? Porque imagina o valor de autoconhecimento que deve ser você ter algumas coisas que tem no universo do Harry Potter. Por exemplo, o espelho, ou por exemplo, o bicho-papão, ou por exemplo, a mordente, né? Aquela poção que fica com o cheiro das coisas que você mais gosta. Imagina a dose de autoconhecimento que um bruxo deve ter, a mais do que a gente. Um bruxo atento, né? Olha, eu acho que você, pra se colocar na frente de um elemento desses, voluntariamente, você tem que ter muita coragem. Tem que, ou coragem, ou parabéns pela coragem, porque noção não, né? Não tem também. Porque, assim, eu não sei se eu estaria preparada pra conhecer meu maior medo ou meu desejo mais desesperado. São coisas muito íntimas. Muito né? íntimas. E o Harry, eu fico pensando também na ingenuidade do Harry de perguntar pro Dumbledore o que ele vê. O Harry, uma pergunta tão íntima assim, ele pergunta isso, senhor, o que isso... É engraçado que ele mesmo, né, percebe sozinho o que é que ele tava falando. Temos um progresso, não é mesmo, Harry? Né? Parabéns pro Harry Potter. Uma lição foi aprendida com o Dumbledore. Eu, no Estação, quando a gente ia falar do espelho de Ogezed, eu costumava perguntar às pessoas o que é que elas veriam, né, como uma pergunta lúdica. E eu, hoje em dia, porque isso foi bem no começo do Estação, né, hoje em dia eu me arrependo um pouco, porque assim, primeiro, nem todo mundo tem esse autoconhecimento, né, de saber o que veria. Não saberia. E outra coisa... Tipo assim, mesmo que eu soubesse, eu não ia querer dizer pra um avulso na internet, entendeu? Sabe? Qual é o meu desejo mais desesperado? Quando eu fiz aquele checklist lá do Estação 934 que eu coloquei no grupo do Facebook com várias coisas que você pode responder, né? Por exemplo, essas coisas que eu mencionei. Qual o cheiro que você sente com a poção do amor? Qual que é o seu bicho-papão? Eu deixei bem claro que as pessoas responderiam se elas quisessem, e eu mesmo não respondi algumas coisas porque eu também não... Assim, eu sei... Muito discreta fora do meio, né, você? Porque eu sou uma pessoa Inclusive, privada. né, a J.K. chegou a responder uma fã, né, numa entrevista que perguntou ela o que é que o Dumbledore via no espelho, e ele via a família dele, né, inteira, viva e feliz, que era uma coisa que, né, não aconteceu por culpa dele. Ixi, difícil. E o que é engraçado, né? Porque, assim, é o desejo mais desesperado do coração dele, mas com certeza, quando ele olha pra ali, ele sofre pra caramba. Que é um sintoma que a gente vê em todos os usuários do espelho. Que é Harry olhando a família que ele nunca teve e, tipo, que ele não vai poder conhecer. O Dumbledore olhando a família que ele perdeu. O Rony, um padrão quase inalcançável de sucesso.
Aham. Uhum. Eu acho legal que já foi mencionado no capítulo anteriormente, né, que o Ron ele vivia à sombra dos irmãos, e isso era uma das coisas que deixava ele muito ansioso. E isso meio que volta agora, Frustrado. né? E assim, a gente fala, porra, pra um livro que é um livro infantil, a gente tem muita coisa legal assim pra Sim, É muita coisa muito adulta, né? Igual a Peppa Uhum. mesmo. muito muito adulto. adulto. Não, desculpa, mas não só adulto mesmo, coisa infantil, que coisa que é legal pra criança pensar também, né? Não vamos subestimar nossas crianças. Tudo isso que tá aí dá pra uma criança parar pra refletir também sobre o que é o desejar, o que é você querer aquilo que você não pode ter, ou vice-versa. Meu Deus. Se você bater o carro, é porque você tem carro. Ai, amo. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse capítulo é como fosse uma progressão dos sintomas do espelho, né? Que Harry, ele visita o espelho por 3 noites e a cada noite ele fica mais desleixado de como ele tá andando na escola, mais inconsequente. Uhum. E a gente O vai efeito vendo do muito espelho é isso. retratado como uma adição mesmo, né? Um vício, né? Tanto que ele nem percebe que o professor está na sala atrás dele quando ele entra na terceira vez. Pois né? é. E ele sabe, né? Que ele tá fazendo mais barulho do que seria, assim, recomendado Prudente. em Hogwarts de noite. É tão legal essa progressão no capítulo que pra mim o capítulo funciona como separado do livro, entendeu? E por se passar no Natal, ele me soa muito como um conto de Natal. Não é Carol, como um Christmas Carol. mesmo? Será que foi coincidência? Oh, e aí eu acho muito bom porque, assim, tem todo um começo, meio e fim. O capítulo, ele termina em si mesmo e tal. É claro que ele dá a margem pra o livro, o resto do plot, porque ali a gente vê que o Dumbledore tava analisando o espelho pra esconder a pedra, né? Pedra. O que é que... na verdade, o Dumbledore, toda noite que o Harry tava, o Dumbledore tava também, né? Só que o Dumbledore tava analisando o que fazer com o espelho, como é que ele iria usar, pelo menos essa é a minha leitura, como é que ele iria usar o espelho pra esconder a pedra filosofal. E depois ele usa o próprio mote do espelho, né? Lá no final a gente sabe que a pedra filosofal só poderia ser recuperada por alguém que quisesse tê-la, né? Mas achá-la, que não mas sem quisesse usá-la. Sem usá-la, exatamente. E aí ele usa isso pra esconder. Olha. Ele tava tentando fazer isso nesses dias todos que o Harry tava fazendo e observando. Tanto é que a porta o Harry. estava aberta, a porta estava entreaberta, entrementes, entreaberta, nesse momento. Era entreaberta a palavra, né? Em inglês é ajar. E o narrador até diz que o espelho estava lá como algo que tinha acabado de ser colocado lá, como se ele não fizesse parte da sala. Uma coisa distoante daquele ambiente ali. Uhum. E aí o tava- Dumbledore que pegou, que a gente, pelos crimes de Grindelwald, dá a entender que o espelho de OG7 tava lá na sala precisa, né? E aí o Dumbledore pegou de lá e botou aí nessa sala onde ele tava fazendo esse feitiço, pelo menos a leitura que eu faço agora, né, do todo da obra é essa, né? Pegou pra fazer o feitiço aí pra ele esconder a pedra filosofal aí dentro do espelho. E ele fica analisando as reações do Harry, e o Harry tá puro um viciado mesmo, né? Ele tem até, tipo, Ele não vê nenhum tempo para passar. de comer. Ele fica sem desanimado comer, pra fazer exatamente. tudo. Mas, tipo, gente, peraí, um momento que o Harry não sabia nem como era a fisionomia dos pais dele até então, né? Ele Pois nunca é. tinha visto uma foto dos pais, eu acho. Ai, isso é Porque- de quebrar o coração, né? Nossa, eu quase É que eu muito choro bom. relendo esse capítulo, porque eu tava lendo, né, Uhum. e falava, ele parece uma mulher, com cabelo vermelho, e com os olhos muito parecidos com o Os dele. olhos Opa! dele, né? Opa! Maravilhoso como o narrador, ele vai Sim. dizendo, ele tá vendo seus olhos, depois o seu cabelo, o joelho, até o joelho ossudo dele, ele tava vendo ali, tipo assim, Aham. ele tá se reconhecendo pela primeira vez em outras pessoas, né? A linguagem, a narrativa desse capítulo é muito boa. Eu lembro que tem um momento também, já depois a gente volta pra essa parte aí, mas é só porque eu queria fazer um parênteses, pro momento que mostra eles saindo da sala de poções, e aí aparece, eu acho legal como a narradora vai progredindo assim, ele vê uma árvore na frente da porta, o caminho tava sendo bloqueado por uma porta, e de repente, embaixo uma das árvore. árvores, isso, bloqueado por uma árvore, e logo embaixo da árvore tinha pés. Então, tipo, aí a gente já percebe que é o Hagrid andando. Tipo, é muito legal a forma como parece filme, sabe? Você mostra o elemento, depois você revela que tem uma pessoa carregando a... Parece o filme do Chris Columbus. Tem quase fotografia, né? A narração da Rowling. Sim, é sim. muito Ai, legal esse isso. capítulo é maravilhoso. Ó, pra que vocês me chamaram pro de quadribol, minha gente? Só pra eu me desgastar. Olha você aqui nesse, amigo. Olha aí. Olha aí, você ganhou, você venceu. Eu quero levantar uma questão particular minha, né? Porque o espelho de OG7 é um espelho. E, para quem não sabe, ainda, que não captou nas indiretas até hoje, eu, Sidney Andrade Melo, sou cego.
E o espelho, pra mim, Sério? é ainda mais misterioso. Porque, tipo assim, o que será que aconteceria diante de um bruxo cego, né? Um bruxo cego diante do espelho de Ogissed. Ele ia falar audiodescrição, Cid. Será que o espelho tem Ele Ia deve fazer ter tipo uma uma- de entrada. tela? Ele ia fazer uma boquinha Ele deve que ter nem uma a do entrada Bernardo. P2 lá pra você botar um fone de ouvido. Ai, que lindo. Que bonitinho o teu fone. É porque suponhamos que o meu maior desejo mais desesperado do meu coração fosse voltar a enxergar. Eu que sou uma pessoa que perdi a visão depois de adulto, né? Eu não tô dizendo que isso é o caso de toda pessoa cega, muito menos, principalmente caso de pessoas que já nasceram cegas, ela nem tem esse E nem desejo, mesmo né? que é o seu caso, né? Nem mesmo que é o meu caso, mas digamos que o meu desejo mais profundo seja voltar a enxergar, né? Eu enxergaria diante do espelho de Ogissed, entendeu? Eu fico com essa questão. E aí, quão perigoso seria pra um bruxo cego, porque ele não iria querer sair da Sair frente daí, do nunca mais, espelho. né? É. Porque ele iria parar de enxergar assim que aí eu fico mais assim encucado com o espelho. Por isso é que ele me fascina mais, né? Principalmente depois que eu perdi a visão, eu li pela primeira vez e li várias vezes enxergando e fui perdendo a visão ao longo do tempo e depois reli várias vezes sem enxergar e a perspectiva que eu tenho do espelho, ela foi mudando também ao longo das minhas releituras, do meu contato com a obra e da minha progressão, da minha visão e isso me deixa muito cabreiro, mas são só elucubrações aqui minhas Interessante. Ou seja, particulares. né? Esse espelho é perigosíssimo. Perigoso. Conta- Perigosíssimo, é um espelho muito Mais perigoso. um ponto pra Hogwarts, lugar mais seguro do mundo. Beijo, Igor. Né? Sim. Mas outra coisa que eu quero destacar aqui é o quão, falando desse perigo do espelho, é que o fato de que ele só te mostra o que você deseja se você estiver sozinho na frente dele. Sozinho. Isso aí é mais perigoso ainda, né? Porque o Harry quer ver o que o Rony vê, mas não pode, e vice-versa. E eles começam a brigar, e a rixa vai começar. E, tipo assim, se eles fossem dois adultos inconsequentes, ou dois adolescentes, provavelmente teria rolado um fight ali bem mais grave, né? Com certeza. Assim, é uma coisa que até Rony vê que aquilo não é boa coisa, sabe? E pra Uhum. Rony dizer pra pessoa, olha, não vai não, porque vai dar chabu. Vai não, Uhum. é verdade. O Rony Sim. sensato, é verdade. Ele diz, Eu não olha, eu acho consigo- perigoso. não consigo vai O lidar. próprio Harry fala aqui, você tá parecendo a Hermione. O Olha. narrador fala, parece até a Hermione, o Harry diz, né? Você tá parecendo a Hermione. E nessa hora eu gosto de pensar que o Rony se ofendeu muito, mas o narrador escolheu não declarar isso na narração. O narrador escondeu o desenho. Como eu disse, como o conto é de Natal, a gente tá no Natal em Hogwarts, tá lá as coisas tudo alegre, tudo feliz, tá um maior clima de esqueceram de mim mesmo, inclusive. Tá todo parece mundo cantando mesmo Christmas Carols. Carols Ai, novamente. Eu tô muito contemplada, né? Muito contemplada hoje, Esse é o né? seu capítulo. É o seu Christmas Carol. O Flitwick tá lá enfeita. Gente, o Flitwick, o que é esse homem, gente? Pelo amor de Deus. Dono do É meu decorador, cu. né, gente? Porque, Não, tá, né? tá o Dream Team, né? Na verdade, decorando Exatamente. o salão principal, que é Philius fucking Flitwick e Minerva McGonagall. Você quer mais o quê? Os dois são Corvinal e Grifinória, que são as duas casas do coração de Sidney, todo mundo sabe. Ai, que absurdo. Amo, Ai, disfarçado cara, eu vou te em matar. elogio. Cara, você é demais. Eu te admiro demais. Esse é o seu capítulo. Obrigado por existir. Deixa ele mim. O Flitwick, ele é professor de feitiços, ele é exímio duelista e ainda tem senso estético, viado. Só falta ele fazer drag pra ele ser mais lacrativo. Flitwick. Ai, amo. Ia ser muito Eu bom. amo muito. Ai, imagina como maravilhoso ia ser o nome dele, de drag. Eita, diga aí o nome de drag do Flitwick. Não sei, fica aí. Ouvintes, Fica deem Manda a pra sugestão. E ele fica botando as bolinhas tudo azul porque ele é corvinal, né? Afinal de contas. Finalmente, pra professores decorar. que usam varinhas, né? Porque até agora tava difícil. Bom, mas começa com o Hagrid invadindo o capítulo, né? Começa com o Hagrid invadindo o castelo pra colocar as árvores de Natal. Primeiro a gente fica um pouco encucado. A gente vai entrar nessa discussão de Natal no mundo bruxo, religião, cristianismo. É o Pagãos. Yuletide. A gente pode pincelar, né? Porque, tipo assim, é Natal. Eles fazem toda aquela tradição, inclusive, europeia mesmo, de árvores de Natal e aquela decoração e tal. E eu fiquei um pouco chocado, porque eu disse, não, eu pensava que o Natal dos Bruxos era o dia das bruxas, já pensei que esse navio já tinha partido. Mas não, eu estou comemorando o Natal aqui agora mesmo. Uhum. Cheio das coisinhas, né? E- Bem típicas. Mas é só a gente lembrar, realmente, que é a época do Yule, né? Que é bem simbólica pra cultura em geral, né? Pagãs. Pra cultura pagã. E eu achei bem simbólico que são 12 árvores de Natal Uhum. no salão principal, que 12 é um número que sempre tá ligado, né, a coisas espirituais, são 12 anos. E a passagem do tempo também, né? Que é o Natal. É, A Rowling, ela gosta muito dessa numerologiazinha.
Então, aí eu cheguei e fiquei assim, opa, tudo bem. Mas, gente, deu uma peninha do Hagrid que ele já tava carregando 12 árvores e quando ele chega com a árvore perto da Minerva, ela fala, coloca ali lá no final. Fala, maninha, ajuda o cara com a tua Sendo varinha, que ela pelo amor pode, de né, Deus. só dar uma Ele já tá varinha. carregando a 12ª. Ele é gigante, Porra. gente. Vai que ele tava querendo ser prestativo. Eu acho que ele queria, né, se distrair. Ainda justamente. fazia um exercíciozinho pra manter os músculos em forma, não é mesmo? Tá certo. Aí chega o Draco, que ele é o bully mais idiota do mundo. Ele é o bully mais incompetente do mundo, o Draco, né? Muito, extremamente incompetente. Esse menino, ele devia ser destituído do cargo dele. Você só tem um trabalho, que é ser bully, e você é um fracasso nisso, de ser bully. Porque as tiradas que ele dá... O Harry consegue tirar de letra, assim. O debochery não precisa nem se esforçar. Bate na trave e o recalque dele volta, né? Pra ele mesmo. Não é isso, ele fala que deviam substituir o apanhador da Grifinória por um sapo, sendo que o time dele perdeu pro apanhador da Grifinória. Uhum. Que se manteve Amigo. numa vassoura sacudindo por 5 minutos. Exatamente, escute o que você tá falando, o Harry fez quase um rodeio ali. Bote a mão na cabeça, 1 minuto. Escuta o que você tá dizendo. Ele é o você vai mudar apanhador de mais jovem opinião do sozinho. século. Tá vendo? O Draco tá juntando todos nós a favor do Harry. Pra ver o que ele consegue fazer. É verdade. E ele tenta debochar de Harry porque ele vai ficar em Hogwarts, mas ele vai tá querendo debochar do melhor Natal que Harry vai ter na Exatamente. Né? primeiro bom Natal Muito Nem bom bom. pra sabe ele. eles, Sempre esse volta padrãozinho. Eu acho legal que enquanto o Ron e o Harry estão, assim, sem fazer nada no dia de Natal, né? Eles estão pensando em formas de como é que eles podem fazer pra expulsar o Draco de Hogwarts. E eles falam, né, mesmo que não fosse dar em nada, era Mesmo só que pra não se fosse divertir nada, mas mesmo. Só pra se divertir. Entretenimento. Aproveitando. Enquanto isso, os gêmeos Weasley estão derrotando Voldemort, minhas gente. Né? Vocês têm Já noção. começaram a bater o ponto deles lá da Ordem da Fênix. Eles jogando bolas de neve na nuca do Quirrell, tacando neve na cara do Voldemort. Eu fico Olha, só assim. esse... No final desse dia, o carão que o Quirrell levou, minha gente. A Né? comida de rabo que ele não levou. Você Esse deixa aqui- estas crianças jogarem bolas atrás de vocês, seu incompetente. Esse aqui foi um biscoito que a J.K. deixou pras pessoas, né, obcecadas. Aham. Obcecados, como nós, não é mesmo? É, É justamente. muito foreshadowing. Aliás, foreshadowing não, nesse caso eu não sei nem qual que é o trope disso, mas enfim. Não, é só... É só um biscoito mesmo, é um biscoito, é um cookie. Cookie. Cookie é bom, a J.K. Rowling dá. É, né? E o Draco continua a ser mal feitinho, que nem ele é, o pior bullying do mundo. E o Rony, ele vai revidar, né? Quando chega a alma cebosa do Snape. Que, meu Deus, eu não sei o que é aquilo não. Parece que ele tem um GPS ligado. Ele adivinha, né? Né? Tira um... Parece até que ele é legilimamente, né? Uhum. Legilimamente a longa distância, né? É, ele tem um radar. Ele tem um sonar, vai apitando assim, ó. Vai ficando mais agudo à medida que ele chega perto. Chega perto de um grifinório. Essa cena inicial é só pra gente ter assim, a piece of life, como chama, né? Tipo assim, Slice of life, né? Slice of life, né? Porque a discussão do capítulo mesmo tá depois, porque o Harry vai para o salão, o seu quarto, né? E ele ganha presentes. É. Gente, o Harry ainda não entendeu, né? Como que é a vida normal. Que ele pergunta, mandaram presentes? Gente, tem um monte de coisa na minha cama, o que é isso? E, assim, a diferença de expectativa, né? Porque ele não esperava ganhar presente e ele fala, eu ganhei presente. Aí, Rony, você queria ganhar o quê? Nabo? Não. Ai, Rony, que é uma cebosa Tipo, também, a pessoa, o né? Veja privilegiadozinho, seus privilégios. né? E ele comenta, a narradora chega a comentar, a pilha de Harry é bem menor que a de Rony em tamanho. E mesmo assim, Harry tá, tipo, pessoa mais feliz Tá do mais mundo. feliz, exato. E, inclusive, mais do que o Rony, que só faz reclamar. Mas ele ganhou o presente que vale por presente todos os presentes do Ron e todos os anos possíveis, né? Ai, não, mas eu não aguento o Rony reclamando que o casaco dele é marrom e eu não gosto de marrom e eu fico, querido, você Ai, sabe que pelo tem amor de países Deus. que tem guerra e você tá reclamando da cor do seu suéter? Exatamente. E que a mãe dele fez, gente, pelo amor de A Deus. mãe dele fez. Ah, eu quero que ele Onde morra. você viu criança de 11 anos valorizar o que os pais fazem? Tá certo. Ah, eu mas eu valorizava, quero- viu? Se não for pra falar mal de Rony, eu nem venho. Tá bom. Eu também. Não se cria aqui não, Junior Code. Agora, uma coisa que me deixa meio encucada é que Hermione dá um presente, né? A Harry, ela dá uma caixinha de sapo de chocolate. E eu me pergunto, Harry não deu presente pra ninguém. Aham. E 2, onde os alunos de Hogwarts compram os presentes de Natal, os alunos que são primeiro e segundo ano? Porque eles não Pelo têm ainda correio, sei lá, permissão deve passar pra ir. alguém, deve passar um bombeiro de repente. Um Encomenda. vendedor ambulante.
Mas eu acho que é só encomenda mesmo, coruja. E a Hermione, ela é resourceful, né? Ela tem seus meios. E ela já saiu de lá, ela pode ter mandado de fora, né? É mesmo, ela não tá no Natal, né? Ela não passa o ela Natal. saiu. Ela manda os meninos fica, e ela estudarem. diz, ó, exatamente, vocês ficam aí, mas vocês vão ler. Coisa que eles não fazem. Outra coisa que me deixa encucado, jogando xadrez de bruxo, e aí o Rony, é a única coisa boa que o Rony faz, né? A única coisa inteligente que ele é, inclusive é a única coisa que ele vai ser melhor do que a Hermione na vida. Convenientemente é uma das coisas que a gente precisa que ele seja bom, né? Pra ele ter alguma utilidade no final do livro. Eu acho muito engraçado porque a pessoa pra jogar xadrez tem que ter um raciocínio lógico muito E o Rony curado. não tem nenhum. E Rony não é esta pessoa, entendeu? Não faz sentido ele ser bom em xadrez de bruxo, mas a gente aceita, né? J.K. falou, tá falado. Tá falado. Mas outra coisa que não faz sentido é que eles estão jogando e diz assim, o Ron tá jogando com as peças dele e o Harry tá jogando com as peças do Simas. Ou é do... E eu digo assim, você compra um jogo e não vem todas as peças não, você tem que comprar as suas peças, é isso? Pelo visto você compra só o seu set que vem só as suas, né? Só... Eu achei bem legal isso, suas, né? porque eu acho que deve fazer todo sentido nesse universo, porque nesse jogo as peças são animadas, e elas falam, inclusive, que é diferente um pouco do filme, que as peças falam, eu tinha esquecido disso. E elas ficam opinando e reagindo ao que você faz quando ele tá indo pra sua morte e tal, é muito bom, então faz sentido que cada pessoa tenha as suas próprias peças. Você tem que confiar no seu set, né? E eles têm que confiar em você, que é o caso que eles estavam super desconfiados quando o Harry pegava. É verdade. Agora fez mais... parte. Agora ficou divertido agora, gostei. Eu Bem gosto bolado, que JK. é comentado, né, que, assim, as peças de Rony confiam nele de olhos fechados, sem questionar Sim. nada. E as de Harry, como são de outro bruxo, elas ficam questionando ele toda hora. É quase uma questão da varinha aí, olha só. Manda o outro, a gente pode sacrificar aquele. Eu adoro. E eles ficam opinando no jogo, é muito bom. Imagina, tu jogar com as peças e ele fala, vai ou não. Tá aí um esporte que eu gosto, xadrez. Inclusive jogo, tá? Com licença, obrigado. Arrasou. Eu sou péssima. Quiserem me desafiar, xadrez, tamo aí. Faz muito tempo que eu não jogo xadrez. Eu comprei um xadrez maravilhoso, eu nunca usei. Eu sou eu justamente a irritante sabe tudo que não tem um pingo de raciocínio lógico. Não sei jogar xadrez. E o Harry ganha a capa da invisibilidade, gente, não esqueçamos. Ele ganha a relíquia da morte. Mas peraí, antes da gente entrar nessa parte que é mais importante da discussão, eu queria só falar, gente, que filha da puta que dá pra uma criança 50 centavos de presente. É mesmo. Não, que filha da puta que dá 50 centavos e que filha da puta da tradutora que não traduz pence pra centavos. Porque ele ganhou uma moeda de 50 pence, né, Lia? Isso não é porque podia. a gente não pode traduzir algumas coisas pra não deixar para as crianças entenderem, entendeu? Ave Maria, Deus me Eu não livre. traduzo Deus essa me palavra livre de eu pra chamar centavo. James de Tiago, mas aí eu vou botar 50 pence, porque as crianças vão entender. E assim, não é uma moeda normal, não é uma... Não que eu diga normal, mas não é uma coisa que a gente tem tanto contato quanto uma moeda de dólar, de dólar, sim. por exemplo, sabe? E Rony se assusta porque ele vê a moeda, com o formato da moeda, gente. As moedas bruxas não são circulares também. Ô, Carol, mas você sabia, sua ignorante, sua incrível ignorante, que eu pesquisei sozinho e descobri que é justificável esse pasmo do Rony, porque a moeda de 50 pence, ela é heptagonal, ou seja, ela tem 7 lados, ela não é redonda. Nossa, que simbólico. Não é? Será Adorei. que é por isso, então, que ela botou pence e não botou centavos, que era pra gente saber que era heptagonal, porque claramente uma criança de 11 anos brasileira saberia disso. Agora faltou, né? Um asteriscozinho assim, nota da tradutora. Olha, essa moeda aqui, ela tem 7 lados. Ela não é circular, como todas as outras moedas. Ai, não trabalhamos com notas de rodapé. Mas podia colocar, né? Estranhou o formato diferente da moeda de 50 pence. Apenas isso. Nessa hora eu acho compreensível, porque, tipo assim, um americano, por exemplo, que vê o dinheiro brasileiro, ele diz, isso é dinheiro ou alguém pintou? Ou é de pintar, é de colorir, entendeu? Eu amo meu dinheiro coloridinho, ninguém me tira. Eu gosto também, meu digo choque, né? Eu fico pensando na trollagem, assim, dos dois. Eu vou me dar o trabalho aqui de postar uma moeda de 50 centavos pro menino. Não, isso é porque eles ainda foram generosos nesse, porque no próximo eles vão dar um palito de dente. Palito de dente. Mas assim, superemos, porque o Harry agora, ele tá com uma fucking relíquia da morte na mão, gente. Né? E eu gosto muito. Ele está com um item histórico, um item extremamente valioso, né? E ele não sabe, mas o Dumbledore sabe, né? Mas nesse ponto o Dumbledore já sabia que aquela era a capa de visibilidade? Sabia, com certeza. Ele passou 11 anos com ela. Passou 11 anos com ela, analisando, né? Porque ele pegou do Eu estou aqui Tiago. fazendo o papel do nosso ouvinte que não sabe. Sim, Não, nosso tá ouvinte sim. sabe sim. Tá fazendo sim o papel do ouvinte. Sim. Mas assim, eu gosto muito dessa cena dele ganhando a capa, porque é mais uma coisa que ele acha pra se ver no pai, ou ver o pai nele, pra se identificar, entendeu? Com uma pessoa
E é justamente, né, aí que ele faz a escolha que... Aí não, mas mais tarde ele vai fazer a escolha de usar pela primeira vez a capa sozinha. Porque era uma coisa do pai dele. Sensatíssimo, eu também faria. Não, com certeza, porque era um momento, assim, meio que de reconexão dele com o pai dele, né? Com suas origens, não é mesmo? Será que o Dumbledore já tava mexendo a peça do Harry pra ele ir lá e ir atrás do espelho? Aí a gente pode elucubrar se é de propósito ou se foi acidental, né? Mas acaba dando, não sei. Às vezes eu acho que não dá pra gente entender o que foi proposital e o que foi por acidente que aconteceu, né? Por conta do Dumbledore. Porque, vejamos, analisemos aqui o caso. O Dumbledore sabe que essa é uma relíquia da morte. Ele e o Grindelwald estavam procurando as relíquias da morte. Nessa altura, o Dumbledore já tem a relíquia da morte, que é considerada a mais perigosa, que é a varinha das varinhas, né? Que ele já é a varinha dele que ele usa. A gente já conhece ele com a varinha das varinhas. E a única relíquia da morte que ele não tinha tido contato e não tenha contato ainda a esta altura é a Pedra da Ressurreição. Que ele só vai descobrir lá na casa dos Gaunt, né? Sim, sim. Porque pra mim o raciocínio do Dumbledore foi assim. As relíquias da morte, eu ainda não entendi, ele ainda não entendeu o que é conquistar a morte, porque ele só vai entender quando ele entrar em contato com a necessidade do Harry morrer, e ele ainda está valorizando algumas relíquias mais do que outras. A varinha ele usa porque é dele, provavelmente, mas o fato dele estar tão obcecado com o espelho de Ogezed há muito tempo, que é o que dá a indicar no capítulo, me dá a entender que ele está mais obcecado em achar a Pedra da Ressurreição, porque ele acha ainda, talvez nessa altura, que a Pedra da Ressurreição pode trazer os familiares dele de volta. E é por isso que ele diz, a capa da invisibilidade não me é útil, apesar de ser uma relíquia da morte, porque ele mesmo fala no capítulo que ele tem outras maneiras de ficar invisível, né? Não precisa de uma capa. E aí ele dá pro Harry e diz assim, bom, toma, que é teu, é uma relíquia de família sua, né? É sua herança. E eu tô aqui ainda procurando essa outra relíquia da morte, que eu ainda não achei, mas que eu procuro desesperadamente, porque eu acho que ela vai fazer uma coisa que ela não vai fazer de jeito nenhum, que a gente vai descobrir depois, que só vai foder com a vida dele, né? E é justamente, né, esse desespero dele, desse desejo desesperado dele de rever a família, que ele adiciona mais uma, não digo burrice, mas mais uma coisa pra ele se envergonhar na pilha de coisas que ele tem pra se envergonhar. Sim. E como ele comunica as vergonhas também, né? Pra o leitor, como o narrador comunica, que é sempre através dessas mentirinhas cômicas. A gente já viu lá no primeiro capítulo, né? Ele mentindo lá sobre a cicatriz dele no joelho. E o próprio fato dele ter corado, dele ter corado e ter dito que foi por causa do elogio, quando na verdade ele tava corando de vergonha, né? Porque ele não merecia o elogio que a Minerva tinha dado a ele. E aqui também ele diz, né, que ele mente comicamente. O que é que você vê? Eu vejo um par de meias e tal. Ninguém me dá meia, só me dá livro, né? Porque ele tem que sustentar essa imagem de excêntrico pra esconder a dor da alma, né? Como diria o meme, né? A maquiagem é só pra esconder a dor da alma. Ao mesmo tempo que ele pode posar de que, tipo, eu sou uma pessoa full realized, né? Eu não tenho nenhum desejo. Meu desejo é só meias. Exatamente. Então, tipo, eu tô de boa, querido. Eu tô de boa aqui. É uma humildade que ele não tem, assim, nunca teve, né, na verdade. Inclusive, detalhe que ele dá pro Harry uma coisa que já era do Harry, né? De presente. Tipo, eu vou te dar aqui de presente uma coisa que já é sua. Eu vou te devolver. Eu vou te permitir ter uma coisa que já era sua. Que era do seu pai, inclusive. Ai, gente, esse capítulo todo é maravilhoso. É maravilhoso, né? O Harry indo usar pra ir na sessão restrita e cagando com disfarce. Porque, meu filho, você tem uma capa de invisibilidade, você vai com uma lâmpada pendurada pra fora. E, sabe, eu tô pensando em inglês agora. It defeats the purpose. O seu propósito é ser invisível, você pendura uma lâmpada para fora. Vida louquíssima. E eu gosto como ele ainda bota no final da cartinha um use bem. Mas ele vai sim. Ele vai. Vai usar muito que bem, não é mesmo? E vai usar ad nauseam, inclusive. Toda vez. Eu acho triste que a capa da invisibilidade que ela aparece, ela é meio que onipresente nos livros inteiros, né? Todos os 7. Depois do quarto filme, que é Cálice de Fogo, que é a última vez que ela aparece, não aparece mais, né? Só lá em Relíquias. E eu nem sei se é na parte 1 ou na parte 2. Não tenho certeza, mas só volta no final. É porque o Harry no quinto ano em diante fica mais vida louca. Quero nem saber. Quem quiser me achar, que me acha. Foda-se, tô nem aí. Foda-se. Meus amigos são monitor e meio. Sendo que na época do Enigma, ele literalmente anda com a capa dentro da roupa, né? No livro. No Enigma do Príncipe, é verdade. Que é o que faz aquele filme ser uma completa idiotice, não é mesmo? Mas isso aí a gente deixa pra depois. E por falar em pistolagem, eu queria fazer uma intervenção aqui. Que, né,
eles vão pro almoço de Natal. E é mencionado, né, que eles acham várias das bombinhas dos bruxos, né, que você puxa, ela dá um estouro enorme e ganham brindes, assim. E Harry ganha várias coisas. É muito legal aquilo. Inclusive, na tradução... Ai, meu Deus, deixa eu me acalmar. A Relia. Diz que ele ganha um Grow Your Own Warts Kit, que seria um kit pra cultivar verrugas. Suas próprias verrugas. Sendo que Lia tirou, não sei de onde ela tirou, que ele tinha ganhado um kit para cultivar Capixing, a planta símbolo de Hogwarts. Mano, isso Capixing? Ai, meu Deus do céu. Ela tirou uma planta símbolo de Hogwarts, assim, da mente dela. Né? Ela inventou que essa planta é símbolo de Hogwarts? E sendo que é uma planta da floresta atlântica. Peraí, repete o nome da planta. Capixing, com X. Capixing. Isso é uma planta que existe de verdade e ali botou aí no meio. Da Mata Atlântica, essa planta. É uma árvore da Mata Atlântica. E ela diz que é a árvore que simboliza símbolo Hogwarts. de Hogwarts, uma escola na Inglaterra. Tirou do cu. Assim, isso é uma relia galopante, minha gente. Ela tá atribuindo símbolos a Hogwarts. Olha, eu não sei se é a mesma planta, mas tem uma planta aqui que chama Wort, que é com O, e que talvez ela deve ter tirado daí esse negócio, sei lá. Uma flor que chama. Mas o Wort do kit é com W, é verruga mesmo. Até faz mais sentido, porque, tipo, é uma pegadinha, entendeu? É pra bruxos, né? Bruxos usam. Alguns deles gostam de ter verrugas. Não, e tipo, cultiva uma verruga no seu amigo aí. Mas também você ter uma verruga de responsa exige todo um skincare também, né? Então, vamos respeitar, né? Uma verruga saudável. Tem que respeitar. Pois é. E falando em pistolagem, deixa eu fazer uma mini pistolagem rapidinho, porque eu quero saber como é que o Harry, com toda a sua competência de primeiranista, conseguiu entrar na biblioteca depois do horário de... Com a capa da visibilidade, gente. Com a relíquia Mas como é que da ele morte. passou pela porta? Parkour. O famoso parkour. Ele pulou por uma parede, pulou pra outra e passou por cima. Tá. Então, encerrada a nossa discussão, a gente vai aos momentos do nosso capítulo, né? Iniciando pelo momento Expecto Patronum. Teu patrono vai pra quem, Sidney? Então, Carol, o meu patrono neste capítulo maravilhoso vai para a frase do Dumbledore Spector, que pra mim é uma das frases mais bonitas da saga inteira. Bom, o Dumbledore, quando ele inventa de ser reflexivo, ele lacra muito, né? E eu quero destacar com o meu patrono esta frase do Dumbledore Spector, que é: não faz bem viver sonhando e esquecer-se de viver, Harry. Lembre-se. Porque o Harry já estava muito pirado, viciado, louco nas dorgas do espelho, né? E quão importante é a gente aprender que não basta sonhar, tem que fazer também, né? Essa contemplação excessiva também é prejudicial, né? Ficar sempre esperando o que vai acontecer sem agir é paralisante e não é produtivo para ninguém. Então, meu patrono vai para o Dumbledore, que lacra muito. Então, a gente vai agora pra Junior Code. Pra quem vai teu patrono? Meu patrono vai pra ela, a deusa feiticeira magnífica, nossa rainha, J.K. Rowling, que escreveu um capítulo delicioso, gostoso de assistir, com progressão, e sabe, com momentos de narração maravilhosos também. Mas se tiver que falar sobre um momento específico do capítulo, eu iria dizer sobre uma pequena besteirinha que fez toda a diferença pra mim, que foi o que tá entalhado em volta do espelho, né? Que tá... Pra quem não percebeu quando leu pela primeira vez, eu não percebi pela primeira vez, eu não estou subestimando vocês, eu estou falando que da minha experiência eu não percebi que aquele monte de letras que parecem uma língua diferente seria uma frase ao contrário, né? Porque espelho, se você colocar uma coisa na frente do espelho, geralmente ele vai ser espelhado ao contrário, você não vai conseguir ler direito. E a frase, né, no caso invertida de volta é, em português, não mostra o seu rosto, mas o desejo em seu coração. E, inclusive o espelho de Ogezed, né, em português, seria o espelho de desejo ao contrário. A palavra Ogezed seria desejo ao contrário. Em inglês é diferente, né, Erised, que seria desire. Uma vez que todo mundo já falou, né, seu Expecto Patronum, a gente vai ao momento péssimo do capítulo, que é o Avada Kedavra. E eu vou começar agora com o Junior Code, que vai dizer o dele. Eu acho que eu vou deixar o Draco pra ser de um de vocês dois aí. E eu vou voltar, né, pra esse pessoal que tava marcando ponto, deixou de marcar ponto por um tempo aqui na história, porque eles já se tornaram meio que relevantes nesse momento de felicidade do Harry, que é estar em Hogwarts, que são os Dursley, né? Eu achei de última eles se darem ao trabalho de mandar uma moeda de 50 centavos, 50 pence pra ele.
Fica aí o meu Avada Kedavra. Então, né, vamos ao Decide. O meu Avada Kedavra vai pra quem? Esses dois aqui que são um só, né? Os gêmeos Weasley, chatos pra caralho. Não sei por que gostam. Quem gosta dos gêmeos Weasley, por favor, não me adicione, não os quero. Um humor besta, um humor sem graça. Inclusive, eu acho que o senso de humor do Rony é muito melhor do que o senso de humor dos gêmeos Weasley. E pra uma coisa, me fazer elogiar o Rony, essa coisa tem que ser muito, muito ruim. Então vocês calculem o quanto que eu não gosto dos gêmeos Weasley aqui neste capítulo. Eu mando uma avada para os dois, que são só, né? Fred / Jorge. Ô Cid, quem foram os gêmeos que te magoaram? Conta pra gente. Então, Carol, o seu avada vai pra quem? Quem é que você mata neste capítulo? Então, o meu vai pra esse momento dessa capixinha aí, que eu nunca nem vi. Eu não consigo me conformar. E eu não consigo me conformar em ser a única pessoa que percebeu isso. Eu fiquei tão encaralhada que eu fui procurar na internet e felizmente tem pouquíssimas menções a isso. É isso. Uma vez que a gente terminou, a gente vai aos personagens citados no capítulo. Os novos, né, são o Sr. Weasley, que não tinha sido falado antes, só a Sra. Weasley. Uhum. E os Granger, né, que a gente não sabe real os nomes Que deles. são dentistas. Eles são dentistas, tá? Beijo. Vocês estão vendo como eu tô muito contemplada nesse capítulo? Porque, Carol, você também é dentista? Você também mexe com uma coisa perigosa, que é ser dentista? Ai, é perigosa, tá? É perigosa real. E o Flamel, já falaram o nome dele, o Nicolau Flamel? Então, né, a gente vai descobrir mais sobre ele no próximo capítulo, que é o capítulo 13, que chama como? Adivinhem? Vamos lá? Alguém? Nicolau Flamel. Ah, mas será que é fácil descobrir sobre esse homem, gente? Porque já procuraram tanto na biblioteca, não tem uma menção ao pobre. Então, eu quero saber mais sobre o Flamel. O que eu faço, gente? Tu pode simplesmente ouvir o nosso próximo episódio, né, que vai falar justamente sobre ele. Ela mesma, a Nicolau Flamel, trazendo croissants. E é assim, com esse cheirinho de croissant recém-tirado do forno, que a gente termina o nosso episódio dessa semana. Beijo pra vocês, sejam bem reflexivazinhas. Tchau! Tchau! Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. A direção é feita pelo Igor Moreto e Sidney Andrade. A produção de pauta é da Fernanda Cortez. Carol Lima, Danilo Borges, Igor Moreto, Júnior Code, Larissa Andrioli, Nayara Sevciuk e Sidney Andrade fazem assistência de pauta e apresentação. A identidade visual é do Edipo Barreto. A música tema Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve a engenharia e gravação pela Telefunken Electroacoustic, foi mixada por Igor Moreto, que também faz a edição e finalização do podcast.